Olá pessoal, sou o professor César Hildo, vou estar com vocês com a disciplina de 7º ano, no Ensino Fundamental 2. Nós estamos na nossa 15ª aula e a nossa temática para abordagem dessa aula revisão, conteúdos que a gente trabalhou no ano passado, no início do ano passado, em 2020, práticas de espiritualidades em situações limite, prática de espiritualidade em situações limites, ou seja, a prática da fé sendo exercitada em situações extremas, em situações que a pessoa está sob condições de estresse, condições de doença. Então, essa relação a gente vai poder visualizar nos nossos slides. Então, vamos lá. Nós vamos ter aí 3 colunas distintas que vai estar abordando modos de encarar o sofrimento humano. Então, vamos ter 5 itens para o sentido filosófico, o sentido religioso também vamos ter 5, e o sentido psicológico também vamos ter 5, tá? Então, você está visualizando aí no slide, procura visualizar, enumere bem, fixe bem na sua mente, porque esse conteúdo ele vai estar sendo trabalhado lá no nosso exercitando. Então, no sentido filosófico, nós vamos ter a dignidade humana centrada em decisões existenciais, ou seja, a filosofia procura a existência do sofrimento na vida humana. Qual é a causa? Qual é a origem do mal? Por que o ser humano sente o sofrimento? Então, a filosofia ela vai estar ponderando sobre essa questão. Quando a gente vai ler, por exemplo, os escritos de Santo Agostinho, a gente vai se deparar com essa problemática, além do bem e do mal. Friedrich Nietzsche também vai abordar sobre essa questão do bem e do mal, E outros filósofos vão estar trabalhando também essa temática, O que é realmente o bom, ser bom, o que é ser o mal, contextos distintos, eles vão estar ponderando sobre essa problemática. Tá? No sentido religioso, a fé no sagrado e a busca por apoio religioso. Então, no caso do sofrimento e a existência do mal lá na fé, ela sempre procura o apoio no sentido no sagrado. É o caso do personagem Jó, que estava sob sofrimento e sobre problemática, e a sua afirmação, ele vai dizer que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e mesmo que consumida a minha pele eu verei a Deus. Então, o posicionamento dele é em busca do sagrado, em busca daquilo que está além do sentido dele. Ele vai procurar lá no transcendente. Tudo bem? No sentido psicológico, a busca, a intervenção científica frente ao sofrimento. Então, diante da problemática do sofrimento estabelecido, nós vamos ter a ciência procurando saber o motivo do sofrimento na vida do homem, porque que existe o câncer. De certa forma, a ciência ela trabalha com elementos racionais que são medidos, que são aferidos, que são experimentados para chegar a um diagnóstico correto, certo? Então, vamos para o item 2. Enfrentar o sofrimento como oportunidade de superação. Então, em determinados pontos, a filosofia diz que é interessante que o homem passe por sofrimento para que ele se supere, para que ele venha estar numa situação de conquista, de superação. Isso aí a gente vai ver no livro da República, quando há os diálogos, na carta 2, o diálogo de Sócrates com seus amigos, sempre Sócrates vai estar ponderando essa questão de superação do homem, para que ele tenha um senso de justiça na sociedade. Tá bom? No sentido religioso, o apoio em situações fora do controle emocional. Então, diante da situação, problema, a pessoa às vezes perde o desequilíbrio emocional e às vezes entra em pânico, acha que a vida não tem sentido, acha que o sofrer faz parte e que você não vai superar. Então, muitas vezes, você procura apoio em determinadas coisas que não são da religião. E aí, há outras problemáticas que vão surgir a partir daí.
Mas é interessante saber que sempre a religião ela vai dar um norte para quem está com sofrimento, que está passando por dilema, e vai apontar a direção, seja ela qual for, seja a religião qual for. Se for cristã, se for islâmica, se for hinduísta, ela sempre vai apontar um caminho, né? E seja ela de nações tribais, elas vão sempre ter um caminho alternativo. Tudo bem? No sentido psicológico, o amplo conhecimento sobre o comportamento humano. Então, diante da problemática, a ciência se posiciona, né, sobre um comportamento humano. Ela vai dizer por que o ser humano se comporta daquele jeito, por que ele procura fazer o mal para o outro, roubar, matar, causar sofrimento nas pessoas, né? Então, a ciência ela vai procurar saber o motivo e, diante de tal, ela vai dar um diagnóstico. Se a pessoa que passa por sofrimento ela tem algum problema psicológico, algum problema emocional, incurável, e vai sugerir alternativas de tratamento. Tudo bem? No item 3, ser solidário numa convivência social e harmonia. Então, no item 3, o sentido filosófico diante do sofrimento é que a gente procure ser solidário com a pessoa, não porque seja religioso, mas porque você desenvolve empatia. Você desenvolve a percepção de estar no lugar do outro, não porque você é da mesma igreja, do mesmo pensamento, mas que você vê o sofrimento da pessoa numa situação ali de escassez de alimento, com muitos filhos, e aí eticamente você se comporta com um comportamento de empatia, de se colocar no lugar do outro, ir lá e contribuir e ajudar. No caso da religião, a capacidade de ir além das limitações pessoais. Então, a religião ela se posiciona numa situação que vê uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, né, ou financeira, ou emocional, a pessoa se coloca ir além dos limites dela. E aquilo que está lá nos evangelhos, por exemplo, que tem uma passagem lá dos evangelhos que Jesus disse, se alguém te pedir aí um caminho, vai com ele, né, 2 quilômetros, é uma coisa direcionada nesse sentido. Então sempre a religião ela vai se posicionar, eu estou dando referência de uma religião que não é que ela seja maior, né, não porque ela também é mais cultuada em território nacional, mas não desprezando outras que também têm referências para essa situação, né, de estar sempre colocando as pessoas para desenvolver capacidade além dos limites, de estar superando, de estar desenvolvendo a fé. Né? Então, de sentido psicológico, uma análise complexa das peculiaridades de todo o processo. Então, a ciência ela vai se posicionar como uma análise, vai observar todos os pormenores, desde o momento que surgiu a problemática, vai estudar pedaços por pedaço para descobrir onde é que está o problema. Tá bom? 4. Participação ativa no contexto individual ou coletivo. Então, no sentido filosófico de uma problemática, de um sofrimento, né, a filosofia ela passa a observar o contexto individual do indivíduo, né, o caso do Durkheim, né, que ele vai olhar a sociedade e ele vai conceituar a questão do fato social. E ele vai dizer que muitas vezes as pessoas se suicidam porque, de certa forma, ele é influenciado pela sociedade, é uma atitude coercitiva, ou seja, a sociedade faz com que a pessoa esteja em sentido de opressão, de não superação, de não vencer os obstáculos, e a pessoa entra em colapso e acaba tirando a vida. Então, é um indivíduo diante de um coletivo sendo influenciado por esse coletivo. Então, no caso da filosofia, ela vai ter uma explicação lógica, né? Já na religião, supre os meios de enfrentamento positivo do sofrimento. Então, a religião ela vai procurar meios de enfrentamentos positivos, ou seja, palavras, né, reuniões, estudos bíblicos, estudos espirituais, para que a pessoa venha ter uma noção, desenvolver essa percepção de eu vou vencer, vai dar certo. Eles colocam música, né, como aquele vencedor e tal, e aí a pessoa vai, né, diante da problemática, ela vai se superando, ela vai, né, desenvolvendo capacidade de superação. Tá bom? Sentido psicológico. Superação do sofrimento com a ajuda de especialista. O cara tá lá na
pé, meu irmão, tá corneado, né? Tá lá na situação que acha que a vida não vai ter mais sentido. E aí ele procura um psicólogo, o psicólogo diz, meu filho, você tem que sair, você tem que sorrir, procurar outra namorada, vai dar tudo certo, existem outras mulheres e tal. Aí o psicólogo vai dar, um especialista, né? Um psicanalista, vai dar uma sugestão, né? Para que ele entenda que a vida não é só aquilo, existem outras possibilidades. E o cara se supera, a mulher se supera, né? E aí a sociedade vai se equilibrando, tá? O quinto, escolhas acentuadas visando o bem comum, tá? Então, no caso do sofrimento, a filosofia, ela vai fazer escolhas acertadas visando o bem comum. Ela vai apontar alternativas éticas que você vai ter, né? Existem pessoas que não precisam nem da ciência nem da religião, mas ela tem, como se diz, uma filosofia de vida que ela não precisa ir numa igreja e ela também não precisa ir num psicólogo, mas ela tem escolhas acertadas que vão fazer com que ela seja flexível na sociedade. Vem o vendaval, a pessoa tem um comportamento ético ali de saber entrar naquele vendaval e sair tranquilamente sem precisar ir numa igreja, numa sessão de descarrego, alguma coisa desse tipo, né? Sentido religioso, capacidade conjunta de superação, né? O cara tá lá no sofrimento, naquela depressão quebrada, e a igreja se reúne. Aí vamos cantar na casa do irmão, vamos cantar na casa da irmã, vamos louvar, vamos fazer reunião, vamos fazer um culto, vamos fazer... E aí a pessoa diz, eu sou importante, as pessoas gostam de mim, aí, tá, aí se levanta e começa a sorrir, aí faz um café e aí desenvolve uma percepção de superação, tá? Sentido psicológico. Ampliação do método para toda a sociedade. Então a ciência, ela vai usar o método, né? Lembre que a ciência ela sempre vai procurar a razão, ela vai procurar os elementos racionais possíveis para dar explicação para essas coisas que acontecem no mundo suprassensível, que está além do sentido, porque se a pessoa sofre, ela sofre lá dentro da alma, lá dentro da cabeça, ela não vai... Tem gente que, claro, que desenvolve doença psicossomática, que ela pensa que está doente e sofre, dói, não sei o que e tal, mas a ciência ela vai procurar analisar todas essas situações para dar uma explicação lógica. Tá bom, gente? Vamos para o slide seguinte, definição de espiritualidade. Então, no sentido filosófico, o sentido de espiritualidade é a percepção do alcance da espiritualidade com ou sem Deus. A filosofia, nem sempre todas as filosofias vão incluir o transcendente. Tem filosofia que não vai ter, e aí você vai desenvolver, né? Você vai estar pintando esse quadro, não vai dar para a gente explicar todo ele, porque o tempo não nos permite, tá? E você vai poder trabalhar ele lá no slide que nós vamos estar exercitando, tá bom? Não vai dar para a gente questionar todo ele, não. Então, esse daí também você vai estar printando, não vai dar tempo, você faz um printzinho para poder responder, tá? É muito slide, o tempo já se foi. Então, nós vamos ter o nosso primeiro exercitando, correlacione as colunas em relação às definições de espiritualidade por área de estudo, tá? Você vai enumerar ele conforme está aquele número lá, número 1, 2 e 3, e aí você vai estar enviando para mim, tá bom? Para os alunos que são do Berta Vieira ou da Raimundo Melo. Então, a questão certa está assim. E a atividade 2, faça a correlação também, numerando ele, tá? Conforme os slides anteriores que eu pedi para vocês printar. O professor César fica por aqui, acesse a plataforma Eduque e também vá lá no YouTube webaulas.ead.ce.